Quem acompanha o Real Madrid e Vinícius Júnior não pode negar. A dupla Vini Júnior e Mbappé ainda não deram certo. E, de certa forma, desde a chegada do francês e, claro, a saída de Toni Kroos, que o Real Madrid não vem apresentando um bom futebol. Além de algumas baixas, como do lateral Carvajal, tudo isso vem fazendo o time não jogar bem. Mas o jornal espanhol já achou seu principal responsável pelo atual momento. E não é Vinícius Júnior, sem dúvida nenhuma. Então, se você quiser saber mais sobre essa treta toda, antes de te mostrar, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Desde a contratação de Kylian Mbappé, muito se falou sobre o encaixe dele no Real Madrid e a falta que Toni Kroos faz. Basicamente, a discussão sempre se pautou na fase ofensiva do time comandado por Carlo Ancelotti. Pouco se falou sobre a defesa. Em 16 jogos na temporada até aqui, somando todas as competições, o Real Madrid apenas não sofreu gol contra a Atalanta, Valladolid, Betis, Real Sociedad e Vila Real. Diante do Milan, na noite desta terça-feira, pela quarta vez sofreu pelo menos 2 gols. A quarta nas últimas 8 partidas. A derrota do Real Madrid para o Milan na Champions League trouxe à tona falhas significativas na defesa madrilenha, que foram expostas mundialmente. No primeiro gol, Malik Thiaw marcou em uma jogada de bola parada, após um bloqueio único em Antonio Rüdiger. E no segundo, Álvaro Morata teve total liberdade, já que ninguém acompanhou sua movimentação. Esses erros destacaram problemas na marcação e na falta de organização defensiva da equipe. Carlo Ancelotti já havia mencionado a importância de uma maior compactação defensiva em coletivas anteriores, mas, contra o Milan, os gols sofridos foram mais resultado de desatenções individuais e posicionamento inadequado. Contudo, em algumas transições rápidas do Milan, a falta de compactação ficou evidente, com o time italiano encontrando espaços para avançar e exigindo defesas difíceis de Andriy Lunin. No ataque, o técnico Paulo Fonseca tinha uma preocupação evidente com Vinícius Júnior, que foi marcado intensamente desde o início. Yunus Musah se juntou a Emerson Royal, criando uma linha de 5 defensores para dobrar a marcação sobre o atacante brasileiro. No entanto, Vini conseguiu se destacar, sofrendo e convertendo um pênalti que manteve o Real Madrid na partida. Mesmo com as chances perdidas por Mbappé, as jogadas mais perigosas do Real Madrid partiram dos pés de Vinícius, que criou uma oportunidade clara para Jude Bellingham no segundo tempo. Ainda assim, o desempenho coletivo da equipe ficou aquém do esperado, e o Milan aproveitou os espaços disponíveis em um dos contra-ataques para marcar o terceiro gol, assegurando uma vitória crucial e alcançando o Real Madrid com 6 pontos após 4 rodadas na competição. A derrota coloca uma pressão crescente sobre Carlo Ancelotti, embora ele não esteja em perigo imediato. As críticas da torcida sobre o planejamento e as escolhas de elenco se intensificaram, especialmente quanto à falta de profundidade defensiva. A lesão de Dani Carvajal, que deixa o time sem um lateral direito de qualidade, e a dependência de apenas 2 zagueiros disponíveis indicam a necessidade de reforços para que o Real Madrid mantenha seu desempenho competitivo. E esse resultado mostrou novamente que o Real Madrid realmente tem problemas para resolver em pouco tempo, e o jornal AS já encontrou seus principais responsáveis. O diário viu as 2 derrotas como uma ferida aberta no Real e no atacante. 2 feridas abertas. A da bola de ouro que perdeu Vinícius e o tapa na cara no clássico, em ordem inversa. Mas isso é chover no molhado. Péssimo momento para sair perdendo para uma equipe que se acostumou a virar jogos por vício e não por obrigação, reclamou o jornal na abertura da crônica da partida. Na sequência, o periódico listou os motivos que fizeram o Milan chegar ao resultado no Bernabéu e não perdoou a fase do Real Madrid, principalmente do atacante Mbappé. Do outro lado, pouco o que falar.
Um Bellingham impreciso e uma alarmante falta de pontaria de Mbappé. Bellingham segue em fase ruim. Os zagueiros erram e Mbappé destrói seu trabalho quando mira o gol. O resultado de coisas tão catastróficas foi uma derrota esperada e grave, completou o diário. Acho que ficou claro que o diário tem alguns culpados. Bellingham, que esqueceu o que é fazer gol. Mbappé, que tem uma péssima pontaria e não é um centroavante. E o sistema defensivo do Real Madrid, que é brincadeira. E você concorda que essa dupla entre Vinícius Júnior e Mbappé não está dando certo? Eu quero muito saber sua opinião. E mesmo não fazendo o seu melhor jogo, Vinícius Júnior, sem dúvida, foi o cara que mais tentou alguma coisa. E o que de fato conseguiu algumas boas jogadas, além de sofrer o pênalti, e com esse gol, Vinícius tem 4 gols em 4 jogos pela Champions. Talvez se Vinícius Júnior fizer uma campanha onde seja um dos artilheiros e leve o Real Madrid novamente a uma final de Champions, ele não tenha que ouvir esse tipo de coisa aqui. A apresentadora britânica Rebecca Lowe detonou o comportamento do brasileiro na semana da premiação. Estou muito feliz que o Rodrigo tenha ganhado a Bola de Ouro. Estou contente por ter ido para um jogador que contribuiu semana após semana consistentemente e de uma maneira que tem sido em um nível tão alto pelo clube dele e pelo país dele, ganhando o campeonato europeu. Aliás, eles não eram os favoritos para ganhar a Euro-Espanha, mas ele foi imenso e também foi imenso pelo Manchester City na última temporada. Agora, eu consigo entender as pessoas em Madrid e no Brasil estarem chateadas porque o garoto deles não ganhou, já que ele é um talento especial. Sinto que, ao fazerem o que fizeram para desrespeitar o Rodri da maneira como fizeram, acho que isso naturalmente acontece. Acho isso absolutamente ultrajante. O Vinícius Júnior fez a família toda do Brasil voar pra cá. Uma arrogância só. Organizou 2 festas. Uma em Paris depois do evento, reservou um lugar, organizou tudo. Outra em Madrid. Pra quando ele voltasse pra casa como o número 1. Quer dizer, a arrogância é demais. Eu realmente acho que ele deveria ser, desqualificado pra sempre. Arrogância, Gary, é tão absurda que depois você vê o Roger com seu discurso de aceitação e tudo que ele falou sobre como ele está ganhando isso pelos jogadores, como Iniesta e Xavi e todos os jogadores espanhóis que nunca conseguiram ganhar, você só pensa que a diferença é na verdade nojento. O Vinícius é um talento especial, ele é incrível, com certeza vai ganhar um dia, mas a ideia de tentar tirar o brilho e afastar os holofotes de um jogador que eu entendo, ele é o jogador da torcida, é o jogador dos jogadores, é alguém que será respeitado em todo o mundo e um bom homem. Eu só acho isso sem classe, concordo plenamente com você. Agora vamos falar sobre esse absurdo de um jornalista que diz entender de futebol, não colocar Vinícius Júnior nem no top 10 dele da temporada. O Bruno Porzio foi um dos 100 jornalistas que votaram na Bola de Ouro, representando El Salvador. Em sua lista de top 10, Bruno deixou Bellingham em primeiro, Rodri em 7º e Vini Júnior de fora. O Vinícius definitivamente não mostrou sinais de ter um bom fair play, digamos assim. Mas só pelo fair play, então a gente vai começar a gritar e essas coisas. Porque para mim é um jogador que se limita a um espaço restrito do campo. Não vamos considerar o que vimos contra o Borussia Dortmund, que ele correu 70 metros porque o deixaram correr. Mas ele é um jogador que joga ali, não é central no jogo da equipe. O Real Madrid sim é um jogador importante, mas para mim desta vez foi mais importante o Jude Bellingham. Dar ao Vini a posição 8, 9 e 10, para isso é melhor nem colocá-lo, quer dizer, não adiantava nada. Então, levando em conta também questões de fair play, considerando tudo o que os outros ganharam, acho que era um jogador que não me impressiona, eu não posso considerá-lo como bola de ouro. Eu me lembro que em Wirila conversamos com o Roncero e eu disse a ele, me convence. Obrigado por assistir. E sim, ele me deu algumas dicas, falou que marcou um gol na final da Champions. Mas marcar um gol na final da Champions? Como é o nome do alemão que marcou um gol na final da Copa do Mundo? Mario Götze. Maravilhoso. Quem se lembra do Mario Götze? Quer dizer, são situações que você tem que entender bem para poder escolher e, na minha opinião, eu acho que o Vinícius não estava lá.